A infância de Jesus. Jesus passou sua infância numa pequena aldeia montesina. Como filho de Deus que era, podia ter escolhido para sua habitação o lugar que lhe aprovesse no mundo. Não teria deixado de fazer honra até mesmo a um palácio real. Ele, porém, não buscou as habitações dos ricos, nem os palácios dos reis. Preferiu morar entre gente pobre de Nazaré. Jesus deseja que saibam os pobres que ele conhece suas provações. Sofreu tudo que este tem de sofrer. Por isso pode simpatizar com eles e ajudá-los. Dele foi dito quanto mais ainda menino. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Ele crescia, Jesus, em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Seu espírito era lúcido e ativo, tinha facilidades de percepção e revelava ponderação e sabedoria precoces. Contudo, seus modos eram simples, infantis, crescendo ele em estatura e inteligência, como os demais meninos. Manifestava a todo tempo espírito amável e despretensioso. Estava sempre pronto a servir os outros e era paciente e verdadeiro. Inabalável como uma rocha no domínio do direito, nunca deixava, contudo, demonstrar-se gentil e polido com todos. Em sua casa paterna, onde quer que estivesse, era como luz do sol. Para com os pobres e pessoas idosas, revelava bondade, acatamento, entendendo sua bondade aos próprios irracionais. Cuidava com solitude de um passarinho ferido que fosse, e tudo expirava felicidade onde ele se encontrasse. Nos dias de Jesus, os judeus ligavam particular importância à educação dos filhos. Suas escolas eram anexas às sinagogas ou casas de culto. Os mestres denominavam-se rabinos e eram pessoas que se impunham dotadas de cultura. Jesus não frequentava essas escolas, porquanto ensinavam muitas coisas que não eram verdadeiras. Em vez da palavra de Deus, eram preceitos dos homens que ali se estudavam, e muitas vezes esses estavam em contradição com o que Deus havia ensinado pelos seus profetas. Deus, mesmo por seu Espírito, instruiu Maria como deveria educar seu filho. Maria instruía Jesus nas Santas Escrituras, e ele as lia e estudava por si mesmo. Jesus apreciava também o estudo das maravilhas de Deus no céu e na terra. Nesse livro da natureza, admirava as plantas, os animais, o sol, as estrelas. Anjos do céu o assistiam, ajudando-o a aprender deste livro acerca de Deus. Assim, pois, crescia ele em estatura e força, e também em conhecimento e sabedoria. Todos os meninos estão no caso de adquirir conhecimento como Jesus os adquiriu. Devíamos gastar nosso tempo em aprender aquilo que é verdadeiro. Mentiras e fábulas para nada aproveitam. Só a verdade é que tem valor real. Essa podemos aprender da palavra de Deus e das suas obras. Estudando essas coisas, nossa mente se fortalecerá, nosso coração se fará puro e atingiremos mais a semelhança de Cristo. Todos os anos, José e Maria subiam a Jerusalém para concorrer à festa da Páscoa. Quando Jesus tinha a idade de 12 anos, eles o tomaram consigo. Era esta uma jornada agradável. O povo caminhava a pé ou cavalgava bois ou jumentos, gastando nessa viagem alguns dias. A distância de Nazaré a Jerusalém é de cerca de 100 quilômetros.
de todas as partes do país, até mesmo dos países estrangeiros, o povo afluía à festa, tendo por costume associarem-se para essa jornada os que eram da mesma terra. A festa era celebrada a fins de março ou princípio de abril. O tempo da primavera, na Palestina, quando toda a terra se ornava de flores e os ares ressoavam do canto dos pássaros. Em caminho, os pais narravam aos filhos as coisas maravilhosas que Deus obrara a favor de Israel em tempos idos. E muitas vezes entonavam juntos alguns dos belos salmos de Davi. Nos dias de Jesus, o povo estava aferrecido no seu zelo, havendo-se tornado formais nos cultos divinos. Cogitavam mais dos prazeres próprios do que da bondade de Deus para com eles. Não se dava, entretanto, o mesmo com Jesus. Ele tinha prazer em meditar sobre Deus. Quando chegou ao templo, observou atento o serviço ministrado pelos sacerdotes. Inclinava-se com os adoradores quando se ajoelhavam para a oração e unia sua voz a deles em louvor a Deus. Todas as manhãs e todas as tardes era costume oferecer um cordeiro sobre o altar. Isso devia representar a morte do Salvador, enquanto os olhos de Jesus pousavam sobre a inocente vítima. O Espírito de Deus lhe dava a entender o significado do ato. Sabia que ele próprio, como Cordeiro de Deus, deveria ser morto no mesmo modo pelos pecados do homem. Com o espírito cheio de tais reflexões, Jesus sentia a necessidade de reconhecimento, por isso não se demonstrou muito com seus pais no templo, e quando eles regressaram já não estava com eles. Numa sala anexa ao templo havia uma escola dirigida pelos rabinos, e essa sala Jesus foi ter depois de algum tempo. Tomando o assento entre os seus companheiros de infância, pôs-se a escutar aí a palavra dos grandes mestres. Os judeus entretinham muitas ideias errôneas acerca de Messias. Jesus o sabia, todavia, não contradizia os homens doutos. Como alguém que ele desejava instruir-se, propôs-lhes perguntas acerca de que havia escrito os profetas. O capítulo 56 de Isaías trata da morte do Salvador e Jesus. Lendo esse capítulo, pediu aos rabinos que explicassem o seu sentido. Os rabinos não puderam responder. Começaram por si a interromper a Jesus e ficaram assombrados do conhecimento que possuía das Escrituras. Perceberam que as conhecia muito melhor do que eles. Era evidente que seus ensinos estavam errados, contudo não estavam dispostos a crer em coisas diferentes. Tal era, entretanto, que a modéstia e a delicadeza com que se portava Jesus, ele não lhes desagradou. Desejavam mesmo tê-lo por discípulo, a fim de ensinar-lhe a interpretar as Escrituras conforme ele o fazia. Quando José e Maria partiram de Jerusalém para voltar para sua terra, não notaram que Jesus não ia com eles. Suponho que tivesse em companhia de algum de seus conhecidos e amigos. Ao estabelecer à noite o seu acampamento, porém deram pela sua ausência, fizeram indignação entre todos os conhecidos, mas infrutíferamente. José e Maria começaram, pois, a temer muito, lembrando-se de que Herodes havia tentado matá-lo quando ainda pequeno, e receavam que lhe houvesse sucedido algum mal. Com o coração aflito, volveram depressa a Jerusalém, onde só vieram
a encontrá-lo ao terceiro dia. Foi grande seu regozijo de vê-lo achando Maria. Porém, entendeu que Jesus deveria ser repreendido por ter abandonado seus pais. Disse-lhe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te buscávamos. Jesus lhe respondeu: Por que é que me buscava? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Falando essas palavras, Jesus apontou para o céu. No seu rosto se refletiu uma luz que os deixou admirados. Jesus sabia que era o Filho de Deus e que estava fazendo a obra para o qual fora enviado ao mundo por seu Pai. Maria jamais se esqueceu dessas palavras. Nos anos futuros, compreendeu cada vez melhor o seu sentido profundo. José e Maria amavam a Jesus, contudo tinha revelado certa religência ao perdê-lo. Haviam-se esquecido da obra que Deus lhe tinha incumbido de fazer. Um dia de negligência foi bastante para perderem a Jesus. Assim que muitos hoje se privam de companhia de Jesus, quando não apreciamos falar a respeito dele ou orar a ele, ou quando nos ocupamos em conversas frivolas ou más, não nos reparamos de Jesus. E separados dele ficamos ao abandono e na tristeza. Se porém desejarmos realmente sua companhia, ele estará a todo o tempo conosco. Com aqueles que amam sua presença, Jesus gosta de demorar-se. Sua presença tornará feliz o mais humilde casebre, o encherá de regozijo. O mais triste coração, embora soubesse que era filho de Deus, Jesus voltou com José e Maria a Nazaré, e até a idade de 30 anos foi-lhe inteiramente sujeito. Aquele era o chefe das milícias celestiais, se tornou na terra uma obediente filho. As grandes coisas sugeridas à sua mente pelo serviço do templo estavam guardadas em seu coração. Em Nazaré, esperou até o tempo determinado por Deus, a fim de começar a obra que lhe fora designada. Jesus viveu em casa de um camponês, um homem pobre, com fidelidade e satisfação, cumpria a sua parte para prover ao sustento da família. Apenas teve idade suficiente, aprendeu o ofício de carpinteiro, ajudando seu pai adotivo. Exercendo sua atividade por meio do trabalho manual, Jesus foi adquirindo vigor físico, mental, exercia todas as suas faculdades de modo a conservá-las sãs e fortes, a fim de poder trazer o melhor trabalho possível. Tudo que fazia era bem feito, desejava ser perfeito até mesmo no manejo das ferramentas. Por seu exemplo, ensinou-nos a ser industriosos, a fazer o nosso serviço com cuidado e considerar o trabalho uma coisa honrosa. Todos devem procurar ocupar-se em alguma coisa, por meio do que se tornará úteis a si mesmo e também aos outros. Deus nos deu o trabalho para ser uma bênção, e Ele se agrada dos meninos que, contentes, executam sua parte nos afazeres domésticos, partilhando os encargos do pai e mãe. Tais filhos, em deixando os seus lares, se constituirão uma bênção para o mundo. A mocidade que procura agradar a Deus em tudo quanto faz, e que a prática o bem pelo amor do bem, será útil na sociedade. Ao se provar fiel em posições humildes, se habilitará para as posições mais elevadas.